Oi, crianças, tudo bom? Olha lá, chegamos ao final da carta dos Filipenses. Lembra que a gente está estudando? Vários domingos a gente vem estudando a carta que Paulo escreveu para os Filipenses. Muito bem, chegamos ao final. Mas o final da carta é muito lindo. É igual o final de livro que a gente vê, não é? De história que a gente escuta. Sempre o final é muito legal. E o final da carta dos Filipenses também é um final muito bonito. Paulo, quando escreveu essa carta, ele escreveu com muita alegria. Lembra? Durante vários domingos a gente tem visto isso, que ele escreveu com muita alegria, porque ele amava muito aquela igreja. Então, é uma carta de amor e de alegria. E ele ensinou isso para os filipenses. E ele ensinou muitas outras coisas. E quando ele chegou no final da carta dos Filipenses, que é o que nós vamos ver hoje, ele encerrou de um jeito muito bonito. E para isso, para a gente entender direitinho tudo que ele ensinou e como ele terminou essa carta, eu trouxe uma caixa aqui com várias coisas para a gente lembrar direitinho. Mas antes, vamos para a Bíblia. Pois é. Então, nós, até domingo passado, a gente tinha estudado até o capítulo 4, no versículo 13. Hoje, a gente vai ver do versículo 14 até o 23, que é o fim da carta. E aí, lá no versículo 14, ele começa falando assim: mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Por que será que ele falou isso? Lembra que os filipenses tinham mandado o Epafrodito ir lá para ajudar ele quando ele estava na prisão. Timóteo também foi para ajudar Paulo quando ele estava na prisão. E o pessoal lá dos filipenses, eles mandavam coisas que o Paulo estava precisando. Além de mandar pessoas para ajudar, eles mandavam algumas coisas que ele precisava. E aí ele fala assim: foi muito bom vocês terem feito isso. Não só por causa das coisas que vocês mandaram, mas porque vocês fizeram isso com amor. E aí ele ensinou uma coisa muito linda para eles, que está lá no versículo 18. Ele falou assim lá no versículo 18. Ele falou assim, olha: elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Elas o quê? As ofertas, a ajuda, o amor que eles tiveram para com Paulo, mandando as coisas e as pessoas para ajudar. Essas coisas, Paulo falou, que eram coisas que era como se fosse um presente para o próprio Deus. Ele falou que Deus ficou feliz com eles por eles terem ajudado Paulo. Olha que legal. Então, Paulo ensinou isso. Deus fica feliz quando nós ajudamos as pessoas do jeito certo. E sabe qual é o jeito certo? Imitando Jesus, fazendo do jeito que Jesus fazia, com amor verdadeiro e sempre com o objetivo de glorificar a Deus, de agradar a Deus. E aí, Deus fica realmente alegre. Aí, depois que ele falou isso para eles, ele despediu deles. Ele falou: olha, um grande abraço para vocês. Eu mando abraço para vocês e mando todo o meu carinho para vocês. E as pessoas que estão comigo, os irmãos que estão comigo, também estão mandando um grande abraço para vocês. E assim ele encerrou a carta. Mas agora eu quero mostrar aqui essa caixa para vocês não esquecerem nunca mais de tudo que nós aprendemos com a carta dos Filipenses. Então, nessa caixa surpresa aqui, ó, nós temos o nome de Paulo, que escreveu a carta para os Filipenses, que é uma carta de alegria e de amor. E olha como ele escrevia. Naquele tempo, eles escreviam com um pergaminho, que era algo parecido com isso aqui. Não escrevia pelo computador, mandava WhatsApp, essas coisas, ou carta normal que vai pelo correio. Nem existia isso. Era desse jeito aqui, como um pergaminho. No devocional dessa semana, tem um desenho lá para vocês verem direitinho como é que é. Tem o desenho do Paulo escrevendo e tem o desenho de alguém que recebeu a carta de Paulo e lendo para os filipenses. E era desse jeito.
Então, a carta dos Filipenses é uma carta muito linda. Mas agora eu vou abrir essa caixa aqui para a gente ver um monte de coisinha que tem aqui dentro, para vocês não esquecerem mais do que Paulo falou nessa carta. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, olha. Um sorriso, uma carinha feliz. Por que essa carinha feliz lembra a carta dos Filipenses? Porque o Paulo, durante toda a carta, ele fala que ele estava alegre, ele estava feliz. Feliz por quê? Feliz porque eles eram bons, feliz porque eles estavam obedecendo a Deus, feliz porque quando eles não estavam fazendo coisas certas, eles aceitavam que Paulo orientasse eles, conversasse com eles, eles se arrependiam de verdade. Então, Paulo ficava feliz por causa disso. Essa carinha feliz também lembra o quê? As lições que Paulo ensinava para ele. Lembra que várias vezes Paulo falou: alegrem-se, outra vez digo, alegrem-se, estejam sempre satisfeitos e contentes com tudo que vocês têm. Sejam sempre alegres, sempre felizes, por causa que Cristo salvou vocês. E depois, no final da carta, ele fala mais uma coisa sobre alegria. Alegria de quem? Alegria de Deus. Deus fica alegre, ele fica assim, é agradável para ele quando ele vê que a gente ajuda os outros do jeito que Cristo fazia, imitando a Cristo. Então, essa carinha feliz lembra muito a carta aos Filipenses. Outra coisa que eu tenho aqui, muito importante, é essa carinha aqui. Também feliz, mas essa carinha aqui, ela está lembrando as lições que Paulo ensinou para eles. Lembra quando Paulo falou assim: quando vocês tiverem alguma aflição, não fica ansioso por coisa alguma, nem preocupado. Ora e agradece, e faz isso com alegria, e a paz de Deus vai encher o seu coração. Então, essa carinha feliz lembra a gente que a carta dos Filipenses ensina a gente a orar e agradecer sempre para a paz de Deus estar no nosso coração. Outra coisa que eu tenho aqui é isso aqui, ó. Lembra? Esse braço aberto com esse coração. Sabe o que isso lembra na carta dos Filipenses? Lembra que nós temos que ter um amor transbordante um pelos outros. Paulo fala muito isso na carta, que a gente deve se amar, porque Deus se agrada quando os filhos dele se amam, se ajudam de verdade. Outra coisa que a gente tem aqui, muito importante, é isso. É o nome de Deus. Essa carta aqui é uma carta que fala sobre Deus, porque Paulo foi um apóstolo de Deus. Deus que escolheu Paulo para salvar, e Deus que escolheu Paulo para ser um missionário, ir pelas igrejas e falar para as pessoas a respeito de Cristo. Então, Paulo ensinou tudo aquilo porque a gente precisa saber agradar a Deus, conhecer a Bíblia para poder agradar a Deus. E por fim, uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer na carta de Paulo é isso aqui. Sabe o que é isso? É a cruz. A cruz nos lembra Jesus Cristo. E a carta de Paulo, todinha ela, Paulo ensina aos filipenses a serem imitadores de Cristo. Então, ele disse: se vocês imitarem a Cristo, vocês vão conseguir fazer tudo isso que eu estou ensinando, porque era assim que Cristo fazia. E aí, no fim da carta, então ele fala aquele versículo assim, ó, que quando a gente ajuda do jeito que Cristo faz, imitando a Cristo, essa nossa ajuda, esse nosso amor, eles ou elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Esse é o nosso versículo de memorização, que está lá em Filipenses 4:18. Então, crianças, essa carta dos Filipenses, que nós aprendemos todos esses dias, ela é uma carta muito linda. E para a gente imitar os filipenses do jeito que Paulo ensinou, é só a gente fazer como ele ensinou para os filipenses, imitar a Cristo. Então, nós temos que aprender a nossa Bíblia, ver na nossa Bíblia o que Cristo fez, imitar as coisas que Cristo fez de verdade. E aí, Deus vai
olhar para tudo que a gente faz e ele vai perceber que isso é bom, é agradável e ele vai ficar feliz com a gente, viu? Então, crianças, essa carta dos Filipenses é uma carta sobre amor e alegria. E hoje a gente termina a carta dos Filipenses assim. Essa semana vocês vão terminar os devocionais sobre a carta dos Filipenses. Lá vai ter um monte de versículo falando sobre isso, sobre como nós podemos agradar a Deus sendo imitadores de Cristo. Então, um beijo para vocês. A gente se vê domingo e a gente vai começar um novo estudo domingo. Surpresa, tá bom? Não vão deixar de participar e não vão deixar de fazer os devocionais. Um beijo para vocês e até domingo. Tchau!